Aí, eu vou apresentar aqui, fechar essa câmera e apresentar aqui agora. Qualquer coisa que vocês quiserem agora falar comigo, gente, vocês me chamam aí no chat, porque eu não pode, vocês podem digitar aí no chat aí que eu consigo visualizar. Caso contrário, eu não consigo, não. Aí, você está vendo? Isso. Deixa eu só fechar esse áudio aqui também. Tem alguém aqui enchendo o saco. Isso. Deixa eu entrar o Pedro. Aí. A Ranier já saiu já. Não sei besta. O povo tá rápido demais. Vou tirar o fone aqui. Então, gente, que esse não dá retorno. Eu gravo aqui falando com vocês aqui é melhor no celular. E aqui é para deixar o povo entrar quando eles precisarem. A nossa aula de hoje, então, vai falar um pouco sobre Sêneca e a ética estoica. Durante essa semana, então, a gente viu alguns temas relacionados à ética, à teoria do conhecimento e a um pouco assim, uma revisão da filosofia. A partir dessas 3 semanas agora, eu vou voltar um pouco explicando para vocês, relembrando para alguns e aprofundando para outros, o pensamento filosófico de outros autores. A gente vai começar com Sêneca, na próxima aula a gente vai falar de Sartre, e na outra aula a gente vai falar de Kant, para pensar um pouquinho e, ao mesmo tempo, assim, relembrar vocês alguns aspectos da ética. Eu vou estar sempre utilizando com vocês aqui o Meet, né, durante esses dias, essas 3 semanas que teremos pela frente. Vai ter lá a atividade do formulário, igual no PET, e vai ter também essa proximidade da gente poder estar conversando, depois que eu acabar de explicar aqui para vocês essa apresentação aí no Prezi. De início eu quero falar com vocês também, gente, que vai ter nota, tá? Eu não lembro de cabeça agora, mas acredito que outros professores falaram com vocês que acho que o PET vai valer 60 pontos. Essas apresentações aqui agora, PET complementar, acho que vai valer 30 pontos e tem 10 pontos de alguma coisa, dos sábados, parece. Tem uma distribuição de nota aí que eu não sei ainda não. Mas, assim, daqui uns dias, acho que até na semana que vem, a Carminha deve me passar algum documento e aí eu explico para vocês. Ou os professores já estão passando para vocês já. Então, assim, um ponto que eu quero já começar explicando já para vocês é que no formulário lá, a maioria de vocês estão tirando uma nota bem baixa, né? De 0 a 1, valendo 3 pontos. Mesmo assim, eu vou considerar o empenho, a dedicação de vocês, e todo mundo que fez no prazo, eu ainda vou considerar nota quase máxima, tá? Então, só para continuar incentivando vocês a fazer esse bimestre. A partir do bimestre que vem, eu vou particularmente planejar melhor essas notas e vou colocar a nota real mesmo no formulário que vocês vão tirar. Então, prestem atenção e tentem dedicar um pouquinho para fazer. Nesses agora não vai ter nenhuma questão aberta, todas as questões fechadas. Então tentem fazer. E assim, tentem fazer, gente, vamos falar assim, com responsabilidade, não só isso, mas tentem fazer mesmo, sem copiar da internet. Porque, não sei se vocês já perceberam, minhas respostas nunca batem lá com as do Braille ou de outros sites aí que vocês procuram resposta, tá? Mas, geralmente isso é proposital mesmo, para ajudar vocês a pensar aí e saber que a vida não tá fácil. E não é fácil para ninguém. A gente tem que pensar e tem que ralar um pouquinho para conseguir alcançar nota. Isso então só para contextualizar. Hoje eu já devolvi já para vocês as respostas já do PET 4 que vocês responderam. Semana que vem eu devolvo desse e assim sucessivamente. Esse semestre eu estou fazendo diferente, esse ano eu estou fazendo diferente do ano passado. Eu estou dando vocês devolutiva do que vocês estão fazendo, justamente para vocês saberem se vocês estão aprendendo ou não, e dando também essa resposta nas atividades que estão fazendo. Acredito que vocês perceberam essa diferença. Bom, chega de falar, né, gente? Vamos começar então a nossa aula. Só crescer aqui a tela aqui. Aqui, pronto. Então, um pouco de Sêneca e a vida estoica. A vida estoica é um pouco uma vida mais limitada, ou até mesmo uma vida voltada mais à seriedade, sem muitos prazeres e sem muita tranquilidade. Uma vida bem, assim, a gente costuma falar uma vida asceta, uma vida de uma pessoa bem rigorosa, bem ranzinza, para ser um pouco mais, assim, realista com vocês. Bom, atenção que a gente vai estudar um pouquinho de filosofia, então vai causar ou vai provocar em nós a possibilidade de pensarmos e aprofundarmos no conhecimento. Primeiro, saber quem foi Córdoba, quem foi Sêneca. Nasceu então em Córdoba entre o ano 4 e 5 a.C. Esse é o nome completo dele, latino, Lucius
Anuelus Sêneca. Era filho de um grande orador, Anuelus Sêneca, o velho, e foi educado em Roma, onde estudou retórica e filosofia. No período antigo, a retórica era muito utilizada, principalmente depois dos gregos, porque a partir da retórica, que seria a arte do convencimento, todo político utilizava dessas ferramentas para poder exercer e ter poder sobre as pessoas. Desde a Grécia Antiga, a democracia, vamos falar assim, o governo de todos, é importante a arte de falar bem. E não só falar bem, mas de convencer as pessoas para que você conseguisse alcançar respeito e, ao mesmo tempo, tivesse mais poder na sociedade. Então, por isso que a retórica passou a ser algo importante. A filosofia, porque as outras ciências todas eram consideradas como filosofia. Tornou-se um grande advogado, ele produziu várias obras no campo jurídico e é um grande pensador da filosofia do direito. Foi membro do Senado e foi nomeado também como questor e magistrado da Justiça Criminal. Foi uma pessoa de influência durante o Império Romano. Além disso, como ele despertou a inveja do imperador Calígula, Calígula é considerado um doido, um louco, sim, um louco. Assim, depois vocês pesquisam um pouco para saber quem foi Calígula e o que ele fazia enquanto imperador romano. Ele acabou, então, assassinando então, o Sêneca, que era senador na época. Em 41, ele envolveu-se num processo por suas relações com Júlia Lívila, uma sobrinha do imperador Cláudio. Acusado de adultério, foi exilado e partiu para Córcega, onde viveu até 49 depois de Cristo. Posteriormente, Sêneca foi retirado do exílio por Agripina, quarta esposa do imperador Cláudio. Pouco da vida dele. Em 54, Nero tornou-se imperador e Sêneca assumiu as funções de conselheiro. Foi acusado de participar da conspiração de Piso, que teria planejado o assassinato de Nero, e em 65, Sêneca cortou os pulsos na presença de amigos, no que foi seguido por sua esposa, Pompeia Paulina. Ele cortou os pulsos porque o imperador tinha decretado a morte dele, tá, gente? Então, assim, ou você corta, ou o soldado vem e te decapita. Então, só para a gente saber um pouquinho como foi a vida desse filósofo. Aí um pouco a fotografia, né? Fotografia não, uma pintura sobre quem foi ele, o semblante dele, já velho. A pintura que representa a morte dele e da sua esposa. Um pouco do pensamento dele. O estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga que preza a fidelidade ao conhecimento, expressando todos os tipos de sentimentos externos, como paixão, luxúria e demais emoções. Como o estoicismo se centra exclusivamente e particularmente na racionalidade, toda e qualquer emoção, toda e qualquer paixão e tudo quanto é desejo vai ser desconsiderado por essa linha de pensamento. Para que você possa se desenvolver de maneira integral e total, você tem que abrir mão daquilo que é fugaz, daquilo que é não essencial, ou daquilo que não é racional na sua existência. E focar exclusivamente naquilo que vai te trazer maior benefício a partir da utilização da razão. Então, por isso que eles vão sair e abandonar particularmente essas características da existência humana. Para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria despertar apenas suas virtudes. Para eles, as virtudes seriam o contrário dos vícios e estariam todas voltadas para o conhecimento. Desde Sócrates, lembrando que Sócrates já falava, né, que quanto mais a gente se aproxima do bem, do belo e do justo, mais virtuosa vai ser a nossa vida. E quanto mais próximas dos desejos, e quanto mais próximas estamos das pessoas que são vida louca ou vida leva eu, mais cheia de vício será a nossa vida. Até porque uma característica do vício é o excesso. E a virtude é justamente o equilíbrio. Para termos uma vida virtuosa, temos que ter equilíbrio nas nossas ações. Automaticamente abandonando, então, os vícios que não trazem desenvolvimento para a nossa existência como um todo. No início da aula, eu estava conversando com a Vitória, e a gente falando, eu falei com ela justamente sobre ela, eu perguntei para ela se a gente estava trabalhando muito, ela falou, não, estou trabalhando muito, e eu só afirmei para ela que eu também. No início da pandemia, nós não estávamos trabalhando nada e todo mundo descansando. Foi ou não foi, gente? As primeiras semanas da pandemia foram as férias que todos nós gostaríamos de ter tido e tivemos, e foi, de certa forma, assim, bem tranquilo, bem, vamos falar assim, bem cômodo para todos nós. Era só live, não era? Vocês lembram do início da pandemia? Todo final de semana tinha lá uma programação de live diferente, era Gustavo Lima, Maria Mendonça, era Luan Santana, e esse sucessivamente, o Ed Safadão, e a gente ficava, né? O primeiro mês da pandemia, o segundo mês da pandemia foi um pouco isso.
Porém, depois do terceiro, quarto mês, começou a vir o tédio, começou a vir as dúvidas e começou a brotar em todos nós a incerteza. Só para a gente ver, a virtude seria o equilíbrio, as férias seriam uma vida equilibrada, em que a gente trabalha, estuda bastante e descansa um período pequeno para recuperar as forças. Mas como estamos em período pandêmico e as nossas férias estão aí há mais de um ano, vocês já viram que todo excesso causa mal. E todo mal traz. Quando eu falo com esse mal, é no sentido assim, de trazer desarranjo, de trazer dificuldade para todos nós. Então, automaticamente, vivemos esse período agora de pandemia já um pouco esgotados desse excesso de férias. Que aí, automaticamente, a maioria de vocês começaram a trabalhar, outros começaram a ficar mais entediados sem o que fazer em casa. E a vida nossa tá meio chatinha, né, gente? A gente tá doido para voltar pro normal, né? Eu tô falando. Oi? Ah, não, tá digitando. Então, assim, todos nós, acredito que todos nós estamos doidos para que a nossa vida volte à normalidade. Foi isso que eu e a Vitória estavam conversando. E aí eu volto aqui nessa questão do vício. A virtude é o equilíbrio. Então, assim, até para voltar hoje para vocês, por exemplo, para a gente ministrar aula, seja remota, a gente não pode voltar explicando muita coisa e fazendo muita coisa. A gente tem que voltar um pouco mais tranquilo, né? Porque senão também vocês nem vão poder aproveitar muitas aulas e mais que isso, vão ficar bem mais entediados do que estariam se estivessem à toa. Só para a gente entender que as coisas têm que acontecer dentro de um certo equilíbrio, nem muito, nem pouco. Bom, isso aqui na prática é um pouco da filosofia estoica, para vocês entenderem. Sêneca pregava então os ensinamentos estoicos, mas não os cumpria. Então, assim, era como um bom hipócrita, ele primeiro ensinava as pessoas, mas não fazia aquilo que ele ensinava, tá certo? Então, só para a gente poder já acompanhar um pouco o pensamento de Sêneca. Essa corrente histórica que foi desenvolvida por Sêneca, foi então criada por Zenão de Cítio, criador do estoicismo. Ele defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural, divina e racional. Essa lei que orientaria então as nossas escolhas e as nossas decisões. Essa lei racional que é desenvolvida por todos nós, que é desenvolvida pelo universo e que governa, orienta a nossa existência como um todo. Além de Zenão, outros pensadores apresentaram para a gente um pouco do estoicismo enquanto essa filosofia que é bem fechada em si mesmo, que busca o equilíbrio, que não quer, de certa forma, se associar às outras pessoas, ou se associar àquilo que seja fugaz, para não perder o sentido da existência. Contrário a essa filosofia, tem o estoicismo, o epicurismo, que eu já expliquei para vocês em sala de aula. O epicurismo, vocês lembram que é a filosofia do prazer, de Epicuro. É bem o contrário da filosofia dos estoicos, que é um pouco mais centrada na razão e na racionalidade, e que espera que todos nós possamos buscar a realização a partir do prazer. Aqui a realização se vem das virtudes, e as virtudes nunca vão se dar em algo que seja fugaz, mas sempre em algo que seja o quê? Profundamente racional e que não traga em seu ensejo nada de desejo, nada de efêmero ou supérfluo e tudo aquilo que seja essencial a partir ou por meio de algo que seja racional. Deixa eu pôr o fone aqui agora, porque eu escuto vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a aula de hoje, para a gente poder estar conversando aqui. Bom, acabou. Sobre a aula de hoje, então, gente, que vocês querem fazer alguma pergunta? Entenderam todos os tópicos? Bom, vai ter 3 perguntas lá para vocês. A primeira vai perguntar o seguinte: não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos grandes parte dela. A vida, e se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Ao contrário, se desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada por fim e não se respeita nenhum valor, não realizamos aquilo que deveríamos realizar. Sentimos que ela realmente se esvai. Essa, então, é uma parte do texto de Sêneca sobre a brevidade da vida. E aí, a pergunta:
Tendo como base o texto acima, é correto afirmar que, primeira afirmativa, grande parte da ética apresentada por Sêneca está calcada na aceitação dos valores vigentes e da vida em sociedade romana. Segundo Sêneca, a letra B, a vida é breve e o que temos que aproveitá-la de melhor maneira possível, inclusive com hábitos hedonistas. Hedonista significa prazer, tá, gente? Quando alguém falar com vocês assim, ó, você é uma pessoa muito hedonista, é uma pessoa que vive exclusivamente voltada para os prazeres da vida, seja carnal, sexual, de comida ou de poder, é uma pessoa que busca prazer. É bem o contrário do que os estoicos falaram. Letra C. Podemos encontrar nos escritos de Sêneca a influência da filosofia estoica, principalmente nas regras de vida desenvolvida por ele. Oh, isso é bom pensar. Sêneca desenvolveu seu pensamento sobre os pilares da tradição patrística latina. Aí já para aqui. Patrística é período medieval, Santo Agostinho, Paz da Igreja. Aí lembre, ele é do século 11 de Cristo. Cristo ainda estava pregando, tá, gente? Então, assim, não é patrística. Então, qual que vocês acham que é a resposta correta? Coloca aí no chat. Letra A, letra B, que eu falei que não é, letra C. Ah! Não, não. Ele ainda fala assim sobre a aceitação dos valores vigentes da sociedade romana. É um pouco antes. Letra C, certinho. Parabéns, Eduarda. Esse aqui que falou foi o Pedro. Não, Pedro, não é essa ainda. Mas valeu pela contribuição. Depois vai ter a questão 2. Atente-se para as seguintes afirmações. A atualidade do pensamento de Sêneca deve-se ao fato de que, em nossa época, alcançou amplo prestígio as pessoas responsáveis por grandes feitos? Vocês acham que ele está falando, dentro de tudo que eu expliquei para vocês aí, Sêneca fala que é importante a pessoa ser grandiosa, a pessoa ser uma pessoa poderosa, a pessoa ser uma pessoa assim, de importância? Não, né? Segundo os estoicos, segundo o estoicismo de Sêneca, a inevitabilidade da morte é consolada naqueles cuja fé religiosa torna-se um valor maior em si mesmo. Aí é que ele não falou nada de religião, né, gente? Nem de morte. Na verdade, no trecho que eu li para vocês aí, ele fala que quem vive a vida com intensidade, voltada para a virtude, ela tem uma vida com sentido. Então, essa aí também não tem nada a ver com Sêneca. O valor de uma vida não se mede pelas quantidades dos anos vividos, mas pela qualidade das experiências de quem aceitou seus limites. Isso está correto. Então, dentro das alternativas lá, a única alternativa correta é a 3. Tá? Então, se for aí depois vocês vão descobrir lá qual que é essa alternativa. A última pergunta. O pensamento ético de Sêneca a respeito das paixões apresenta 4 ideias fundamentais. Primeira, as paixões, fracas ou fortes, não são obedientes à razão. 2. As paixões estão na origem de certos vícios, como a avareza e a crueldade. 3. Se não podemos evitar as paixões, não podemos controlar seu grau de intensidade. 4. Tudo que é nocivo não pode ter uma justa medida, uma medida equilibrada. Nocivo é no sentido que tudo que é mal, tá? A respeito dos temas da paixão e das virtudes da ética de Sêneca na antiguidade clássica, assinale o que for correto. Aí vem as alternativas. 1. Sêneca se opõe à ideia de que devemos modelar ou atenuar as paixões? Vocês acham que ele fala que é possível modelar as paixões ou não? Pode pôr no chat, gente. Correto, João, certinho. Não mesmo, ele fala que, pelo contrário, a gente tem que abrir mão das paixões. Isso, parabéns, Lohane. Depois, a próxima, 2. O homem virtuoso é aquele no qual as paixões estão ausentes? O que vocês acham? Essa sim ou não?
Tu pode repetir para mim, por favor? O homem virtuoso é aquele no qual as paixões estão ausentes. É um homem que abandona as paixões. E aí, vocês acham que esse é assim? Não, é o contrário, Lohane. Esse é sim. Porque como ele fala que nós temos que... Não, tá certo, desculpa. O homem virtuoso é aquele no qual as paixões estão ausentes. Correto. Não. Terceiro, Sêneca possui a mesma compreensão da noção de virtude estabelecida por Aristóteles. Vamos lembrar Aristóteles. Aristóteles falava da justa medida, que a vida só é ética se ela for equilibrada. Por isso que a gente não pode ter nem muito nem pouco. Lembra lá dos vícios e virtudes. A pessoa que é bondosa é que não é boa. Não, a pessoa que é bondosa é a pessoa que é boa na medida certa. Ela não vai ser deixada para trás, ela não vai ser enganada pelas outras pessoas e se tornar uma pessoa boba, e nem vai se tornar uma pessoa ruim no sentido de não compartilhar nada com ninguém. Uma pessoa boa é uma pessoa que sabe, boa, é uma pessoa que sabe compartilhar as coisas, dividir as coisas de maneira equilibrada, correta. Uma outra virtude, a pessoa que às vezes é honesta, ela não vive sincericídio, ela não fica falando com todo mundo o que ela acha, o que ela pensa, é uma pessoa grossa. E também não é uma pessoa mentirosa, que fica escondendo as coisas. Ela sabe transmitir e emitir a opinião e a verdade na hora certa e de maneira correta. Isso é uma pessoa honesta. Uma pessoa que tem equilíbrio. Para Aristóteles, uma pessoa que vive a justa medida. No item 4 eu falei isso, ele fala, olha, tudo que é nocivo não pode ter uma justa medida, não pode ter um equilíbrio, nem mais, nem menos. Então, essa daí tá correta. Os vícios são para Sêneca uma doença da alma. O que vocês acham? Que essa está certa ou está errada? Tá certo? Certinho. Porque como os vícios são algo que atrapalha a nossa existência, eles, de certa forma, são a doença, são o mal. Por isso que ele fala que a gente tem que afastar dos vícios e aproximar da virtude. Quatro. Vocês são para sempre a doença. Não. A paixão é a inclinação da alma fixada em um hábito e decorrente de um assentimento. Assentimento? Nossa, que frase difícil. Vamos de novo. A paixão é a inclinação da alma fixada em um hábito e é decorrente de um assentimento. Vamos por parte. Tá errada, gente, porque assim, a paixão não vem de hábito. Vamos pensar aqui o que vem de hábito. Vamos pensar em escrever. Quando vocês começaram a aprender a escrever, vocês lembram que a professora ensinou vocês a escrever primeiro tudo grande, né, tudo caixa alta, tudo maiúsculo, para depois ensinar a escrever minúsculo, e depois que vocês praticaram bastante, vocês começaram a fazer cursiva com a letra bonita, bem melhor que a minha. Aí assim, vocês tiveram que praticar, não foi? Não foi praticando que vocês desenvolveram a escrita? Isso levou muito hábito, muito tempo. A paixão. Quando você está apaixonado por alguém ou algo, você repete olhar para essa pessoa constantemente ou essa pessoa despertou algo em você? Porque assim, eu quero explicar para vocês que a paixão não é algo que... Aprendi como cara mesmo. Tô fazendo o meu. Tá, né? Aqui não. Peraí. Resolvi aqui agora. Só um minutinho, gente. Pulou da L7 foi pra costa de amarelo. Pronto. Agora resolveu.
A paixão, então, gente, não é algo que seja desenvolvido por hábito, mas ela se desenvolve pelas emoções e pelos sentimentos, assim, é algo que acontece, que bate. Quando você está apaixonado por alguém, necessariamente você não teve que repetir aquilo constantemente para você se apaixonar. Aconteceu. A mesma coisa assim, quando você faz uma atividade física, quanto mais você pratica aquilo, mais você vai se aprimorar, mais você vai se tornar um bom atleta. Mas sem prática, sem repetir aquilo, sem tornar aquilo um hábito, isso não vai se desenvolver, entendeu? É um pouco nesse sentido que o autor fala. Então, quais dessas alternativas que eu falei com vocês que estão corretas? Pedro Canção, desse jeito. Não, eu custei silenciar ele aqui, viu, Maria? Ai, ai. MC Pedro, né? Certo. Bom, basicamente era isso, gente. Eu vou só corrigir lá no gabarito, que essa questão 3 lá, eu marquei uma opção errada. E acho que lá também está marcado errado para vocês. Então, só essa que eu ainda vou corrigir antes de enviar para vocês as respostas. Tá joia? No mais, muito obrigado a vocês. Que vocês então possam ter uma semana produtiva e, na medida do possível, lá assistir às aulas que eu gravei para vocês e fazer as atividades. Quem ainda não fez os formulários, eu vou postar agora no grupo todos os formulários do PET 1, que mesmo que às vezes não conseguiu acessar lá pelo Conexão Escola, vou dar essa oportunidade agora para você estar fazendo e não ficar com nenhuma atividade pendente. Beleza? Bom dia para vocês e brigadão pela presença de todos vocês. Juiz, viu, gente? Tchau, Lane. Falou, Ailton. Falou, Valeu, até mais, Ailton. João Pedro. Alô, Ailton. Falou, Tchau, Lane. Ailton. Tchau, Maria. Tchau, Eduarda. Tchau, Isadora. Bom dia. Tchau, Ailton.